Jesus. Não há outro tão forte, tão fiel, tão poderoso, tão majestoso quanto o Senhor, Pai. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de toda exaltação. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Declare: Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos declarar: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Declare: Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. E com Jesus, declare: oh, ele levanta a maçã. Oh, aleluias, aleluias. Isso não se contenha não. Não se contenha não. Comece a fluir isso. Comece a fluir na presença de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso não se contenha. Oh, aleluias, aleluias. Oh, irmão, você pode adorar. Você pode glorificar. Você pode exaltar a esse Deus. Oh, recanta lá, lá, maçã. Me querer levantar lá, maçã. Oh, comece a declarar vitória sobre a sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. E declare: adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorar. Levantem as mãos. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Nós colocamos, meu Deus, essa reunião nas mãos do Teu Espírito Santo, nas mãos do Senhor, meu Deus. E nós queremos pedir em nome de Jesus que tudo que vai acontecer aqui, todas as coisas, sejam, meu Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, uma reunião tranquila, mas ao mesmo tempo, meu Deus, cheia da alegria e do poder do Senhor. Manifesta a Tua graça nesse lugar. Cura os enfermos, liberta os oprimidos. Pai, fala ao coração. Dá-nos, ó Deus, o dom da vida. Te pedimos em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa, que vão receber esse culto, olha, receba o nosso carinho, o nosso amor em nome de Jesus. Você está participando aqui da reunião dos Filhos de Deus, diretamente da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba. E eu tenho a certeza que você que vai participar conosco, você aí na sua casa vai ser tão abençoado como essas pessoas que estão aqui serão em nome de Jesus, tá bom? Participa aí sentadinho, ouvindo a mensagem,
Da mesma forma que você estaria com o mesmo temor, mesma reverência, porque o povo que está aqui na igreja agora, eles não conversam, eles não ficam assim distraídos, eles ficam ligados na mensagem para Deus falar com eles. É assim que você vai fazer aí na sua casa. Amém, povo de Deus? Quem vai sair daqui abençoado, diga glória a Deus. Irmãos, esses dias nós começamos uma série de mensagens, onde nós estamos falando sobre os mandamentos da lei de Deus. Mas nós não estamos falando dos mandamentos da lei de Deus pela ótica, pela visão assim moral deles. Entenda bem, olha para o pastor. Os mandamentos da lei de Deus, eles revelam para nós qual é o padrão de conduta, de comportamento que Deus espera do povo dele. Isso é verdade. Eu tenho falado aqui todo domingo, eu sempre começo aqui em Gálatas 3:23. Rapidinho, deixa eu abrir aqui 1 minuto e eu mostro para vocês. O pessoal que está aqui na igreja, se tiver um pouquinho de dificuldade, vocês podem acompanhar aqui pelos monitores, tá bom? O versículo 23 diz, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olhem para mim, o plano de Deus sempre foi nos dar a fé. Olha que coisa bonita, irmão. A fé, a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Irmãos, o plano de Deus sempre foi nos dar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Amém? Olha só, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito. Agora nós vamos pular lá para o versículo 14 para resumir. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, essa palavra verbo, dependendo da tradução da Bíblia que você pegar, vai estar escrito palavra. No princípio era a palavra. Amém? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Diga glória a Deus. A palavra é Jesus. Então, a fé vem através de Jesus. Deus sempre quis nos dar Jesus. Ele sempre quis nos dar o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha era Jesus. E ele nos deu. Ele deu a própria palavra dele para nos salvar. Diga glória a Deus. Então, essa fé que vem por ouvir a palavra estava guardada. E ele iria nos entregar no tempo certo para nos salvar dos nossos pecados. Mas até que a fé viesse, Deus nos deu alguém para cuidar de nós. E quem era? Era a lei. O versículo 24, Gálatas 3:24 diz: de sorte que a lei nos serviu de aio, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olhem para mim, não é a lei que justifica. A lei ela é como um aio. O que é o aio? O aio é aquele empregado que as famílias ricas tinham no tempo da Bíblia para cuidar das crianças. Para chegar para a criança e falar, está na hora de tomar banho, come toda a comida direitinho. Era o aio, amém? Nós éramos como crianças, irmão, imaturos. E nós não sabíamos fazer o que é certo e o que é errado. Então Deus nos deu o aio, Deus nos deu a lei para dizer, não adultere. Honra teu pai e tua mãe, não blasfeme, viu? Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. A lei ela fazia isso. Ela nos fazia entender qual era o padrão de Deus de conduta para o homem. Só que a lei não nos purificava. Nós continuávamos sendo pecadores, mas agora pecadores que entendiam o pecado. Então, nós acabávamos sendo pecadores piores. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. No passado, antes de conhecer a palavra de Deus, eu fiz muita coisa errada, você também fez. Mas eu fiz eu não fiz porque eu não sabia. Agora, no momento em que vem a lei, eu começo a entender o que é o pecado. Só que olha que coisa terrível. Eu sei que é pecado, mas continuo fazendo. Por quê? Porque a lei não me purifica, mas a fé purifica. Porque quando vem a palavra, ela entra dentro de mim, Deus coloca a lei dele dentro do meu coração. Deixa eu lembrar uma palavra que eu mostrei semana passada, Jeremias 31:33. Olha que palavra linda, eles vão colocar aqui para nós, Jeremias 31:33. Mas esse é o concerto. Concerto significa aliança. Concerto é pacto. Deus está dizendo, eu vou fazer um pacto com o meu povo. Depois daqueles dias, que dias? Os dias da lei. Hoje nós estamos nos dias da fé.
O que ele está dizendo? Assim diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu e as escreverei no seu coração, e eles serão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmão, agora que Jesus veio, quando ele entrou dentro de você, ele escreveu dentro do seu coração a lei de Deus. A lei de Deus não está mais lá naquelas tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. As leis de Deus estão vivas dentro de mim e de você. O Espírito Santo que vive em mim, vive em você, ele nos faz lembrar o tempo todo dos mandamentos de Deus, e agora nós podemos obedecê-los. Diga glória a Deus. Aí só para terminar, eu vou ler o versículo 25 e 26. Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Agora, através da fé, nós somos filhos de Deus. Temos que viver como filhos de Deus, pessoal. Viver pela fé. Amém? Lembrando, a lei de Deus, ela nos revela o padrão de Deus para o homem, o que Deus espera que o homem faça. Amém? E a lei de Deus continua. Aquele padrão que Deus estabeleceu lá nos mandamentos, ele é o que Deus quer do homem. A lei diz: não cometa adultério. Hoje, na nova aliança, adultério continua sendo pecado. Quem está entendendo, diga amém. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão, a blasfêmia continua sendo pecado. Quem está entendendo, diga amém. Só que agora nós somos da fé. Nós temos que viver pela fé. Temos que enxergar a vida pelos olhos da fé. Diga glória a Deus. E nós estamos vendo os mandamentos de Deus pelos olhos da fé. Então vamos lá para Êxodo capítulo 20. O versículo de número 12. Diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, falando rapidamente, só um breve comentário sobre a questão moral do mandamento. Você tem que honrar seu pai. Olha para mim, irmão. Pai e mãe têm que ser honrados, não pelo que eles são, mas por quem eles são. Como assim? Tem gente que vai dizer assim: pastor, meu pai é uma pessoa maravilhosa. Pastor, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Olha, dá prazer, dá alegria fazer as coisas para o meu pai, para a minha mãe. Irmão, se você tem um pai e uma mãe assim, glória a Deus. Se você não é esse pai, não é essa mãe, seja. Seja o pai, seja a mãe, que o filho tem prazer de servir, que o filho tem prazer de honrar. Amém? Que o seu filho faça isso com alegria. Eu sirvo a Deus com alegria, porque Deus é maravilhoso. Amém, Jesus? Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, irmã. Tem gente aqui que vai dizer: pastor, meu pai foi complicado. Ou vai dizer: pastor, meu pai é complicado. É difícil fazer as coisas para meu pai. Eu faço por obrigação, viu? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo por obrigação? Pastor, eu estou. Você está certo. Porque pai, ainda que ele não mereça, entre aspas, o seu carinho, o seu amor, você deve a ele honra. A Bíblia diz que nós temos que honrar a quem a honra é devida. Existe uma honra que é dada por mérito. A pessoa conquistou. Você tem prazer de fazer as coisas para ela. Amém, irmão? Mas tem gente que mesmo que ela não mereça, você tem que honrá-la. Nunca fale mal do seu pai. Nunca fale mal da sua mãe. Faz isso não. Pastor, meu pai, misericórdia. Fala pela fé. É o vale dos ossos secos. Profetiza, ossos secos. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Mas, obedeça. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Você que é solteiro e namora com o pai, com a sua mãe. Até o limite de não desobedecer a Deus, seja obediente ao seu pai e à sua mãe. O que isso significa? Que se para obedecer seu pai, você vai desobedecer a Deus, então você desobedece ao seu pai. Amém? Mas se você não vai desobedecer a Deus, então obedeça seu pai. Ah, pastor, mas meu pai, ele tem hora que parece que ele me oprime. Tudo bem, ainda que seja assim, vai sendo fiel. Por quê? Porque Deus está vendo e Deus vai honrar você. Logo, logo você vai ter a sua casa. Na sua casa você vai fazer as coisas do seu jeito. Amém? Mas se você não honrar o seu pai hoje, você não vai ter a sua casa para ser honrado amanhã. Lembra disso. Amém, meus irmãos? A honra, ela tem que ser dada a quem é devida. Honre seu pai, honre sua mãe. Agora vamos trazer essa palavra que eu estou falando cada domingo. Vamos trazer essa palavra aqui para a visão da fé. Amém, Jesus? A Bíblia está dizendo
que quando você honra pai, quando você honra mãe, tem algo que vai acontecer com você. Capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Talvez você nunca tentou para isso. O quê? Que existe uma promessa envolvida aqui. E é uma promessa de vida. No pensamento de Deus, Deus não quer que você honre seu pai e sua mãe só porque Ele quer que você seja um escravo cego que faz as coisas. Não. Deus quer te dar vida. Amém? Ele está dizendo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Irmão, longevidade é uma bênção. Longevidade é uma bênção de Deus. Deus quer que você tenha uma vida longa. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu vou tocar nesse assunto da longevidade, eu vou falar dele como bênção de Deus. E talvez alguém no nosso meio possa ficar triste. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas se ofendem muito fácil com aquilo que elas escutam. E às vezes você toma o assunto como pessoal. E você diz assim, puxa pastor, eu conheço uma pessoa que era de Deus, uma pessoa que eu amava tanto, e ela foi embora tão cedo, morreu tão jovem. Olha para mim, irmão, nem sempre, preste atenção, nem sempre uma pessoa que foi embora cedo, que foi embora jovem, foi embora porque era pecador, tá, irmão? Eu preciso falar isso para você. Algumas pessoas que foram jovens, olha para mim, foram jovens até por graça, até por misericórdia de Deus. E algumas, a gente entende que foram embora jovens, até porque Deus amava muito. Eu já vi casos de pessoas, eu sei que tem pessoas que foram embora jovens porque Deus amou tanto que teve misericórdia e Deus falou, deixa eu levar essa pessoa agora. Eu já vi casos de pessoas que elas não conseguiam se firmar, sabe? Tem gente que vive tendo altos. Você conhece alguém assim? A pessoa uma hora está bem, mas daqui a pouco está o quê? Tem dia que ela está firme na igreja, apaixonada por Jesus. Ela quer ser o maior crente do mundo. Uma semana depois ela já está lá no mundo fazendo coisa errada. Você já viu alguém assim? Irmão, eu vou dizer para você, às vezes, Deus ama tanto essa pessoa, que Deus pode até permitir que ela vá embora mais cedo. Teve um homem que o apóstolo Paulo disse assim, eu estou entregando esse homem para Satanás. Olha que coisa forte. Só que Paulo diz, eu estou entregando ele a Satanás para que o corpo seja destruído, para que o espírito seja salvo no dia do... Ou seja, essa pessoa talvez ela vai ter uma doença, não estou dizendo para você que Deus coloca a doença. O que Paulo diz? Eu estou entregando para Satanás, quem coloca a doença é o diabo. Deus vai permitir que aquele mal aconteça, ele não vai colocar, mas ele vai permitir. Para quê? Para que aquela pessoa talvez tenha uma chance de arrepender. Quantas pessoas, irmão, que você conhece, eu já conheci, que só foram salvas lá no hospital, na última hora. Enquanto a pessoa estava aqui, irmão, com saúde, bem, a pessoa só queria saber de bagunça. Mas lá, naquele momento, diante da morte evidente, a pessoa falou, não, eu quero Jesus. É claro que Deus não queria que a pessoa morresse ali daquele jeito. Mas às vezes é melhor a pessoa ir embora ali daquele jeito, porque ali ela vai para o céu. Ela se arrependeu do pecado dela, Jesus me salva, eu me arrependo. O corpo foi destruído. É verdade. Só que essa vida, irmão, de qualquer jeito ela passa rápido. É verdade ou não é? Pergunta para o meu irmão, para a minha irmã que está aqui nesse culto, que tem 80, 90. Tem gente aqui na igreja nesse horário que tem essa idade. Pergunta para ele, irmão, se a vida não passou rápido. A irmãzinha que tem 80, que casou com 20, você vai perguntar para ela, os 20 anos dela parece que foi ontem. Fala para a avó, pergunta para a avó de 80, 80 e poucos anos, vó, fala do seu casamento. Ela vai contar para você, vai parecer que foi ontem. Ah, eu lembro, quando eu coloquei aquele vestido branco. Ela vai falar, entrei naquele tapete vermelho, estava lá na frente, meu marido todo lindo, aleluia, coisa linda. Aquele homem que tinha o cabelo ondulado, hoje é ondulado um do outro, né? Mas olha para mim, ela vai falar, olha aqui para o pastor Alex, ela vai falar, parece que foi... Sabe por quê? Porque foi ontem mesmo, irmão. A nossa vida, a Bíblia diz que ela é com sopro. Acabou. É como a brisa da manhã que cedo passa, irmão, rapidinho vai embora.
Você que está aí hoje, aí, irmãzinha, mocinha da igreja que está aí, debutante aí de 15 anos, você vai piscar o olho quando você vê, você está uma avó de 70, 80, 90 anos. A vida vai passar assim, ó, rapidinho. Não busque a Deus para você ver. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. A vida vai passar rapidinho. Mas olha para o pastor, voltando ao que eu estava falando. Deus queria que aquela pessoa lá no hospital tivesse longa vida. Mas por amor, talvez Deus permita que aquela pessoa vá embora antes. Porque logo, logo nós vamos encontrá-la no céu. E o céu, irmão, é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa ter aqui. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, no plano de Deus, Deus não quer uma vida curta. Deus não quer que a pessoa... Não, é melhor ir embora agora do que viver e ir para o inferno. Não, não é isso. Deus quer que a pessoa tenha longevidade. Ah, e deixa eu falar uma coisa. Existem casos que não é nem pecado. Teve um homem na Bíblia, irmão, que ele morreu garoto, morreu jovem. Olha para o irmão e fala assim, jovem, garoto. Olha para o irmão e fala assim, tinha pouco mais de 300 anos. Olha para o irmão e fala, um menino. Pastor, 300 anos? Pois é, mas o pai dele foi lá na casa dos 900, dos 800, 900. E o filho dele foi o homem que viveu mais tempo. O filho dele viveu 969 anos. Que homem foi esse, pastor? Enoque. A Bíblia vai dizer para nós lá em Gênesis que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Irmão, Enoque andava tanto com Deus que Deus olhava para ele e falava, eu gosto tanto da sua... Enoque, eu gosto tanto da sua companhia que eu quero que você fique comigo aqui. Fica logo aqui comigo, vai. Quem está entendendo, diga amém. Mas comparando, é mais ou menos assim. Imagina, meu pai viveu até os 80. E o meu filho vai chegar quase nos 100. Meu filho vai chegar lá nos 96, 97. E eu vou embora agora com 36. O que você diria? Puxa, foi embora tão cedo, tão jovem. É verdade ou não é? Foi o Enoque. Mas o Enoque não é porque ele era pecador e Deus falou, deixa eu matar ele antes dele ir para o inferno. Não, matar não, misericórdia é o jeito que eu falei. Deixa eu permitir que ele morra antes que ele vá para o inferno. Não, olha para o pastor. Deus amou tanto que Deus falou, não quero mais você aí, vem ficar comigo. Amém? Talvez possa haver casos assim, eu não sei. Mas o que eu estou querendo que você entenda é isso. Agora, voltando para a nossa mensagem. Vida longa. Irmão, nenhum pai quer ver o filho ir embora cedo. Você quer? Você quer, irmão? Eu sou pai de 2 meninos. Gente, nunca na minha cabeça passa a cena de eu sepultando um dos meus filhos. Eu penso o seguinte, eu vou viver, vou ficar bem velhinho e um dia os meus filhos vão me sepultar. É doloroso para o filho sepultar o pai? É. Mas é muito pior para o pai sepultar o filho. E tem irmãos aqui que passaram por isso e sabem do que eu estou falando. Só que é uma coisa da vida, pode ser que aconteça. Amém? É da vida. Se você passou por isso, levanta a cabeça. Um dia você vai encontrar seu filho lá na glória, sua filha, vai acontecer. Amém? Agora, irmão, pensa numa coisa. Se eu que sou mau, se eu que sou falho, porque nós somos. Mateus 7,11, Jesus disse, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Se eu que sou pecador, eu quero ver o meu filho ter uma vida longa, imagina se Deus não quer que você tenha vida longa. É claro que Deus quer. O que muita gente ainda não entendeu, e o que eu quero falar hoje para você, rapidinho, é o seguinte, você pode escolher ter uma vida longa. Fala para o teu irmão, você pode prolongar os seus dias. A gente pensa, irmão, a gente pensa que isso não está no nosso poder. A gente pensa que isso está nas mãos de Deus. Não, pastor. Eu vou viver aqui todo o tempo que Deus tiver para mim. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. O nosso Deus, ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os... Amém? Vocês estão com dúvida, pessoal? Ele é onipresente, ele está presente em todos. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus não vê a história como nós a vemos. Nós vemos a história acontecendo. Deus vê a história pronta.
Ele sabe de todas as coisas que já aconteceram e todas as que hão de acontecer. Baseado nisso, algumas pessoas elas dizem assim: não, pastor, existe a predestinação. Deus já escolheu o que a pessoa vai ser, o que ela vai fazer, e até se ela vai para o céu, vai para o inferno. Tem gente que acredita nisso. Deixa eu falar uma coisa para você. A onisciência de Deus, a sabedoria de Deus sobre todas as coisas, ela é verdadeira. Assim como a predestinação de propósito de Deus para a vida do homem é verdadeira, porque a Bíblia fala disso. Mas Deus, na sua onipresença, onipotência, onisciência, Deus deu ao homem o direito de escolher a vida dele. Deu, pastor? Deu. Quando você vai lá para Deuteronômio, vou ler bem rapidinho para vocês. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, você vê Deus falando assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Ó, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que está escrito, irmão? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua. Deus está dizendo, diante de você eu coloco a vida, escolhe a vida. Sabe o que Deus está dizendo? Que é para você escolher o melhor caminho. Mas olha a palavra que Ele está dizendo. Ele está colocando ali a palavra zoé, a palavra vida. Ele está dizendo, escolha a vida. Irmão, você que está nesse culto, você que está assistindo essa reunião em casa, você pode escolher viver. Posso, pastor? Pode. Agora, você tem que entender o seguinte: eu vou escolher viver para quê? A vida tem um propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 20, eu vou ler rapidinho com vocês aqui. Eu ia ler pelo monitor, mas ele está dando uma travada ali, então eu vou por aqui pela Bíblia que eu vou mais rápido. Filipenses capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim, ó: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, ou seja pelo quê? Olha para mim. Deus é engrandecido na vida do filho dele, do crente, e Deus também é engrandecido na nossa morte. Deus é glorificado até quando o Filho de Deus vai embora. Amém? Aí Paulo vai dizer para nós qual é o sentido da vida. Ele vai dizer no versículo 21, porque para mim o viver é, e o morrer é o quê? Irmão, o sentido da vida está aqui. O viver é Cristo. Se você está vivendo para qualquer outra coisa, você está perdendo tempo. Você não é feliz. O viver é Cristo. Aí Paulo vai dizer, e o morrer é ganho, é lucro. Por quê? Porque se eu for embora hoje, para onde eu estou indo, irmão? Para o céu. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 22. Mas se o viver na carne, isso aqui vai mexer com a cabeça de muita gente. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo o quê? Escolher. Gente, olha Paulo dizendo, se o viver na carne não é viver igual as pessoas do mundo. Viver na carne significa viver o quê? Viver nesse corpo. Vocês estão entendendo? Porque esse corpo aqui, ele é pó e um dia ele voltará ao pó. E o espírito voltará a Deus que o deu. Paulo está dizendo, viver nesse corpo me der fruto da minha obra. Irmão, a vida tem um propósito. Para que eu estou nesse mundo? Para dar fruto. Irmão, ficar aqui por ficar, viver por viver, posso ir embora. Amém? Eu vou ficar aqui mais 10, 20, 30 anos, para quê? Eu vou ficar aqui só para ficar sentado na frente da televisão? É melhor eu ir embora. Vou partir para estar com Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero viver para dar fruto, eu quero viver para ganhar a sua família. Hoje eu vou fazer batismo aqui. Eu quero ficar aqui em Taubaté para batizar seu filho, seu esposo que não está na igreja ainda. Amém, irmão? Para ganhar almas para Jesus. Agora, para ficar aqui, para ficar ocupando lugar, não quero não. Aí é melhor eu ir para o céu, para ficar com Jesus. Amém, irmão? Se você não está vivendo com propósito, irmão, se você está apenas existindo, irmão, dê um sentido à sua vida. Fala, Deus, eu quero viver para ser produtivo, eu quero viver para fazer a obra de Deus, para ser uma bênção. Diga glória a Deus. Agora, olha só que coisa séria. Paulo está dizendo, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva o quê? Paulo está dizendo, eu não sei se eu escolho ir embora ou se eu escolho ficar.
Pastor, eu posso escolher? Pode. Posso, pastor? Pode. O problema é que tem muita gente que já escolheu a morte. Quando o doutor pega lá o exame e fala, você tem uma doença, e essa doença aqui não tem cura. Tem gente que já escolhe morrer. Ela fala assim, fazer o quê então? Estou indo embora. Ela já começa a pensar na morte. A partir dali ela só enxerga a morte. Você escolheu a morte. Para com isso, irmão. Escolha a vida. Escolha a vida, não. Essa doença não vai me levar, não. Eu vou viver para a glória de Deus. Eu ainda tenho coisa para fazer. Eu tenho fruto para dar. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo, não sei então o que deva escolher. Irmão, tem gente que não entendeu isso. Ela não está escolhendo a vida. Cada vez que ela senta na frente do prato dela, ela está escolhendo a morte. Porque tem gente que ela já sabe, isso aqui que eu estou comendo vai me matar mais cedo, mas eu não faço questão. Ela está escolhendo a morte. Você podia, não, eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu preciso viver mais. Eu ainda tenho coisa para fazer, eu tenho que ganhar meus filhos para Jesus, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que construir uma coisa para Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, irmão. Você vê o nosso missionário R.R. Soares, não é que eu estou falando do homem, não, irmão. Toda a glória seja dada a Deus. Mas você vê o missionário, o quanto ele se esforça para cuidar da saúde dele. Sabe por quê? Porque o missionário quer ganhar almas, ainda tem obra para ele fazer. Mas olha que coisa séria. Há uns anos atrás, pouco tempo atrás, vocês vão lembrar que o missionário R.R. Soares, ele foi internado, ele teve Covid. E, irmão, no hospital, quando ele estava lá no hospital, ele disse que Deus deu uma palavra para ele. Lá no livro dos Juízes, olha que coisa séria. Juízes 2:7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, olha o que está escrito, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Irmão, que coisa séria. Quando Josué morreu, havia homens de Deus que andavam do lado dele, anciãos. Esses homens viram que o povo ainda não estava preparado para que eles fossem embora. Então a Bíblia diz que eles prolongaram os seus. O missionário R.R. Soares, ele falou para nós, ele disse que lá no hospital ele falou, Deus, prolonga os meus dias. Ele falou, se eu for embora hoje eu estou indo para o céu, mas o povo ainda não está pronto para eu ir embora. Eu preciso ficar mais um pouco. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, talvez você não está pronto para ir embora, mas você já está aceitando que vai. Está na hora de você falar a Deus, Senhor, me dá o dom da vida. Pastor, eu posso pedir vida a Deus? Pode. 21:4. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo largura de dias para sempre eternamente. Por que eu perguntei isso aqui para minha esposa? Porque quando a gente agora, poucos dias atrás, a gente estava orando a Deus para Deus dar o segundo filho, e parecia que não estava vindo, a Daiane começou a orar a Deus, Senhor, eu quero um menininho, me dá um filho. E Deus deu essa palavra para ela. Ela estava orando, Deus me dá uma confirmação. Deus deu vida, lhe pediu e lhe desce. Deus falou, você está me pedindo vida, eu estou te dando essa vida. E está aí o Felipe aí, glória a Deus. Olha para mim, irmão, se você pedir vida a Deus, Deus pode te dar vida. E talvez você está precisando pedir vida, sabe por quê? Porque tem coisas que os seus olhos precisam ver que você não viu ainda. Lá em Israel, irmão, lá em Jerusalém, antes de Jesus nascer, tinha um homem chamado Simeão. Isso está em Lucas capítulo 2. Deixa eu ler rapidinho para você. Lucas 2:29. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, porque às vezes o computador trava ali. O versículo de número 25 diz assim, eu vou ler um pouquinho antes. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava sobre ele. 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo O Espírito Santo revelou para Simeão, antes de você morrer, você verá o Cristo. Agora Simeão já estava velhinho.
E um dia o Espírito Santo disse para ele: vai para o templo. Olha só, versículo 26, 27. E pelo Espírito do Senhor e pelo Espírito de Deus, foi ao templo. Ó, você que às vezes o Espírito Santo fala: vai para a igreja hoje. Ah não, hoje eu quero ficar dormindo. Você vai perder a bênção. Ó, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procedessem segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua... Por quê? 30. Pois já os meus olhos viram a tua... O Espírito Santo revelou para Simeão: você não vai morrer sem ver o Cristo. Um dia o Espírito Santo acorda ele e fala: Simeão, vai para o templo porque hoje é o dia. E ele está lá no templo. De repente ele vê entrar no templo quem? José, Maria, carregando quem? O menino Jesus. Jesus tinha 8 dias de nascido. Ele ia ser circuncidado. Quando Simeão vê, ele fala: é o meu Salvador. Ele pega o menino Jesus nos braços e ele olha e ele fala: Senhor, agora eu posso ir embora, porque os meus olhos já viram a tua... Deixa eu perguntar para você: você já viu a salvação na sua casa? Tem gente aqui que ainda não viu. Você ainda está vendo seu filho na droga, você ainda está vendo seu marido na prostituição. E talvez tenha alguém batendo na sua porta e falando: está na hora. Você tem que falar: não, não está na hora não. Meus olhos ainda não viram o que eu tenho que ver. Eu ainda verei meu filho aqui na igreja, louvando a Deus. Eu ainda vou ver meu marido servo do Senhor, curado, liberto, abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Se a morte bater na tua porta, fala: desculpa, mas ainda não está na hora. Eu vou viver para ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Olha só, irmão, o que o rei Davi ele falou lá no Salmo 27, versículo 13. Olha que palavra forte que ele fala. Salmo 27, verso 13. Ó, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Irmão, eu vou viver para ver o bem do Senhor. Você também vai viver. Diga glória a Deus. Irmão, guarda essa palavra no seu coração. Aqueles homens, aqueles anciãos de Israel, eles falaram: não, a gente não pode morrer agora. A gente tem que viver para ver o povo firme. Irmão, talvez você tenha que falar: Deus, eu não posso ir embora agora. Eu tenho um filho que ainda não está na igreja. Eu tenho um marido que ainda não está na igreja. Eu tenho alguém, alguma coisa que eu ainda tenho que fazer. Peça a Deus, Deus vai te dar vida. Diga glória a Deus. Rapidinho, só mostrar para você, pessoal, um outro texto muito forte aqui, só para a gente acabar, para a gente terminar aqui, ó. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, rapidinho. Aqui eu termino. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5. Se eles ganharem de mim ali, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, ó, vou ler com vocês aqui bem rápido. Ó, aqui, pessoal, eu vou ler o 4, tá? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, 6, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e te livrarei da mão do rei da Síria, você essa cidade. Amém, que basta para nós. O rei Ezequias ia morrer, pessoal, jovem ainda. O profeta Isaías foi na casa dele e disse: prepara a tua casa, você vai morrer, você não vai viver. Se Deus está falando para você uma palavra de morte, lembra do que eu estou falando. O plano de Deus não é de morte para ninguém. Deus não quer a morte nem do pior pecador. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. E a salvação é individual. O filho não vai levar a culpa do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça fica sobre um, a impiedade do outro. Aí o versículo 21 fala: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões, de todos os pecados que cometeu, guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, o que, igreja? Viverá, certamente viverá, não morrerá. Deus quer dar vida para o pecador. Deus não quer matar o pecador. Eu falei para você,
Alguns morrem antes por misericórdia, mas no plano de Deus, Deus não quer ver o pecador morto. Deus quer ver o pecador vivendo uma vida que glorifique o nome dele. Pastor, mas e tudo que a pessoa já fez de errado? Sabe o que Deus vai dizer? 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Deus não vai ficar olhando para você e falando, eu lembro o que você fez. Deus está dizendo, eu perdoo o seu pecado. E o 23 termina para nós, Deus falando assim, desejaria eu, será que eu quero isso? A morte do ímpio? Diz o Senhor, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que você se converta, Deus quer que o pecador se converta, para que ele tenha vida. Diga glória a Deus. Quando Ezequias orou, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, ele falou, não, Senhor. Ele chorou. O profeta Isaías não tinha nem saído da casa. E Deus falou para ele, volta e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Deus está ouvindo a sua oração hoje. Que eu ouvi as lágrimas dele. Palavra de Deus para alguns aqui, tem gente aqui que precisa chorar. Tem gente aqui que precisa derramar umas lágrimas. Mas Deus está dizendo, eu vejo as suas lágrimas. Vai lá e volta e fala para ele que ele não vai morrer, que ele vai viver. Que daqui 3 dias ele já vai estar na minha casa. E fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Olha para o irmão e fala, você ainda vai viver muito, irmão. Você tem muita coisa para fazer. Você verá grandes milagres de Deus na sua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Irmão, honre o Senhor, porque o propósito de Deus é te dar vida longa. Amém? Por favor, irmão, você que está aqui agora, feche os seus olhos. Coloca a mão no coração, sentado aí mesmo. Eu já vou orar por você. Mas sentado aí, coloca a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço neste momento, meu Deus, meu Senhor, perdoa os pecados do teu povo. Senhor, tem alguém que chegou aqui hoje nesse culto e ouviu essa mensagem, e essa pessoa entendeu que a palavra do Senhor para ela é uma palavra de vida, não é uma palavra de morte, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. O Senhor não deseja nem a morte do pecador, do pior pecador. Quanto mais, ó Deus, desejar a morte de um filho, de uma filha. Mas tem gente, meu Deus, que está morrendo. E morrendo sem ver o bem do Senhor. Morrendo sem ver a promessa se cumprir. Não vou morrer. Não. Eu vou viver para ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou viver para ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Pai, mas tem gente que precisa chorar. Ezequias chorou. Ele virou o rosto para a parede e ele disse, lembra-te, Senhor, de que eu andei diante de ti. Pai querido, Pai amado, tem gente que está orando agora e dizendo, Senhor, olha para mim. Eu caí, eu errei, eu falhei com o Senhor, mas eu peço perdão. Meu irmão, a misericórdia de Deus está te alcançando agora. O sangue de Jesus está te cobrindo nesse momento. E é a vida de Deus que vem para você agora, aleluia. É a vida de Deus que vem para você nesse momento. Eu quero dizer a você, minha irmã, a você, meu irmão, que está aqui nesse culto, pela fé, receba o dom da vida. Vida você pediu, Deus está dizendo, vida te darei. Aleluia, glória a Deus. E agora, irmão, eu quero fazer uma oração para você, porque você vai viver para ver sua família convertida. Tem gente aqui que está com a doença e o inimigo já está dizendo, acabou. Não acabou não. Você vai viver para testemunhar. Você vai viver para poder dizer, Deus fez essa obra na minha vida. Irmãozinho, irmãzinha, você que quer essa bênção, fica de pé agora. Você que diz, pastor, eu quero viver, eu quero o dom da vida, fica de pé. Você que quer viver para que o nome de Deus seja glorificado. Viver para contar o testemunho, para contar a bênção. Se levante, olha que bonito. Levante as suas mãos.
Você vai receber o dom da vida de Deus. Você vai receber o dom da vida de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Essa luta me mata. O desespero me E tomar. o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, Por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. palma de suas mãos. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro pode durar a noite inteira, meu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as mãos e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Levante as mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria está chegando para você agora. Manhã. Se você crê, diga eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Levante as mãos. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Aleluia. Meu irmão, levante as mãos. Você vai viver para ter essa alegria. Quem crê, diga glória a Deus. Você vai viver para ver a cura, para testemunhar o milagre. Você vai viver para ver sua família convertida, para ver seu filho e sua filha na casa de Deus. E em nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora e eu repreendo todo espírito de enfermidade. Eu repreendo todo espírito de doença, de dor. E eu digo, saia desta vida. O espírito de morte, atenção, espírito assassino. Você que diz que vai ter morte na casa dessa pessoa, que vai ter morte na família dela, até mesmo o espírito que coloca pensamentos de suicídio, eu ordeno agora, sai dessa vida, sai desse corpo agora, saia. Essa doença não vai matar esse homem, essa doença não vai matar essa mulher. O filho dela não vai morrer, a filha dela não vai morrer. Pega tudo que é teu e vai embora. Você, demônio, que já estava com tudo preparado,
já estava com tudo preparado para matar alguém da família dessa pessoa no acidente. Fecha os olhos que isso aqui é sério. A moto ia perder o controle lá na estrada, ia capotar, a pessoa ia morrer. Não vai acontecer. Eu proíbo em nome de Jesus, demônio. Eu ordeno, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, você recebeu um trabalho pesado para matar essa pessoa. Eu ordeno, não vai ter morte nessa casa. Espírito da morte, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fecha os olhos. Todo espírito de morte agora, saia, saia, isso, sai, 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 e sai, sai, em nome de Jesus. Levante as mãos agora. Receba o dom da vida, irmão. Receba o dom da vida, aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? De balaba canto, lo balaba shuri, balaba canto, riando, lo mianda, la balaba. De balaba siri, balaba canto, ri, balaba, la balaba. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Pode dar glória a Deus aí, o Senhor está te dando vida. O Senhor está te dando o dom da vida. Oh, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu quero ouvir a igreja agora. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, meus irmãos, bem forte. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão, irmã, receba o dom da vida em nome de Jesus. Receba. Você que está aí na sua casa, receba o dom da vida. O Senhor hoje te acrescenta anos. Você vai viver para ver milagres na sua casa. Receba em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amigo, você que acabou de participar, de assistir comigo esse culto, eu quero deixar uma palavra específica para você. Uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração. O Salmo 89, no versículo de número 30, Deus está falando uma coisa muito forte. Ele está dizendo assim, ó: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Olha só, talvez você está sofrendo hoje, você está sentindo o açoite, a repreensão de Deus por causa do seu pecado. Você diz: pastor, eu sinto que a minha vida parece que tudo está dando errado. O que está acontecendo é que há um castigo sobre você. O Senhor Deus, que é todo poderoso, Ele não está podendo te guardar, te livrar. Por quê? Porque Ele é santo. Nele, meu irmão, não existe nenhuma sujeira, nele não existe nenhuma iniquidade, não existe nenhuma maldade. Agora a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Só que o que eu quero falar para você não é isso. Porque talvez você vai ouvir essa palavra, você vai dizer: pastor, então eu estou perdido, não há mais o que eu possa fazer. Porque eu caí no pecado, eu caí no erro, e agora eu vou viver debaixo do castigo até o fim da minha vida. Não, olha só que lindo, versículo 33. Mas não
retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Irmão, olha que coisa linda. Quando você peca, você tem aquele sentimento, você chega a dizer, Deus me abandonou, esqueceu de mim, acabou. Não. A Bíblia está dizendo que ele não vai quebrar o conserto, nem vai alterar o que saiu dos lábios dele. Se um dia você esteve na igreja e Deus falou com você, ou você aí pela TV, assistindo o missionário R.R. Soares, talvez até esse servo de Deus que fala com você aqui, se um dia Deus usou alguém para falar com você, aquela palavra que Deus entregou, ela não mudou, ela permanece. Deus está dizendo, eu não vou quebrar o meu conserto, e a palavra que saiu da minha boca, eu vou mantê-la. Olha que coisa linda, meu irmão, que coisa linda. Pensa no marido e na esposa. Eles estão se casando, e o marido faz uma aliança e ele diz para a esposa, eu vou ser fiel a você. Um dia ele descobre que a mulher dele foi infiel, e agora ela está lá se sentindo rejeitada, nunca mais vou ser amada. O marido a procura e diz, olha, apesar do que você fez comigo, eu vou me manter fiel à aliança que eu fiz com você. Eu nunca serei de outra, eu sou seu. E tudo que eu prometi que ia te amar, eu vou te amar. Aquela mulher vai dizer, mas eu não mereço. Sim, você não merece, mas Ele é fiel. Irmãos, esse é o nosso Deus. Apesar dos erros que você cometeu, Ele é fiel. E hoje Ele pode restaurar você. Amém? Olha, você que assistiu esse culto, duas coisas importantes. Indique para muitas pessoas, para o máximo de pessoas possível, para que elas sejam assinantes da nossa TV. A nossa TV, como você já sabe, se você está assistindo esse culto pela nossa TV, você sabe disso, ela é uma TV por assinatura, como muitas outras que tem no mercado. Só que a nossa é melhor. Por que a nossa é melhor? Em primeiro lugar, que a nossa programação, a qualidade da imagem não perde em nada para ninguém. Só que nós temos programação limpa. Nós temos canais que são específicos para a pregação do Evangelho, para a pregação da Palavra de Deus. Pastor, como que eu faço para me tornar um assinante da nossa TV? É bem fácil, você vai ligar no 0800 201 4000. Ou você pode ligar aqui no Rio de Janeiro, esse número aqui, olha que número fácil, 3265-5000. 3265-5000, o código de área 21. Passa esse telefone para o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam receber essa programação limpa em suas casas, em nome de Jesus. Outra coisa importante que eu quero falar com os irmãos é a respeito do patrocinador. Patrocinadores são pessoas que elas recebem um chamado de Deus para manter a obra de Deus. São pessoas que fazem mensalmente uma doação, uma oferta. E qual é o valor dessa oferta? É o que Deus fala no coração. Algumas pessoas Ele vai mandar fazer 1000, outras Ele vai mandar fazer 100. O que Deus falar ao seu coração é o que Ele espera que você faça. E você vai ser alguém que vai nos ajudar, você vai nos manter pregando a palavra, alcançando nações pelo mundo com o Evangelho. Amém? Qual é o número para você se inscrever como um patrocinador? Você que é de São Paulo, você vai ligar no 0 operadora 11, código de área 11, o número 3181-9022. 3181-9022. Os amigos que são do Rio de Janeiro vão ligar no código de área 21, código de área 21, o número 2141-3510. 2141-3510. No momento que você ligar, você vai ser colocado ali no nosso grupo de patrocinadores. Todos os dias você vai estar debaixo das minhas orações, das orações do servo de Deus, do missionário R.R. Soares e de todos os pastores dessa igreja, desse ministério. Certamente Deus tem bênção para a sua vida. Olha, você que participa comigo, que a graça de Deus alcance a sua vida, você seja muito e mais abençoado em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus amigos.